Salve! Estamos iniciando o nosso programa Escurecendo as Ideias. O programa de entrevistas da TV UniAfro que vai dar vozes para aqueles que hoje a gente não vê muito, ou seja, vozes periféricas, vozes pretas e vozes que não são vistas pelas pessoas das grandes mídias. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante. A gente sabe que muitas vezes a gente acha que a galera LGBTQIA+, está avançando, até porque a gente teve pessoas que começaram a casar, o casamento homoafetivo ele foi aprovado, só que se a gente pegar essa sopa de letrinha toda, a gente vê que alguns grupos específicos ainda tem muito o que trabalhar. E dentro desse grupo, a gente tem a galera T, ou seja, pessoas trans e travestis. E hoje, a gente tem duas convidadas especiais que vão estar aqui com a gente debatendo sobre coisas importantes e necessárias para que a gente consiga refletir sobre direitos e coisas que são necessárias para que pessoas trans possam viver e resistir. Sou Rodrigo de Araújo, tenho 23 anos, sou professor e coordenador do núcleo de Itaquaquecetuba, a Educação Liberta. Sou da sigla, sou LGBT, né, mais especificamente na sigla G, porém pensando ainda, refletindo, porque a vida é isso, né, uma constante mudança. Tô com uma blusa florida, uma calça jeans básica, um tênis All-Star, umas pulseirinhas, uma corrente também com gatinho. Estamos no cenário escuro, porque né, o nosso programa Escurecendo as Ideias, a gente pensou nesse conceito de um cenário mais escuro, com alguns destaques mais coloridinhos. Então a gente tem a bandeira amarela, com um verde, um preto e o vermelho, porque são as cores da UniAfro. A gente tem também uma televisão expondo o símbolo da TV UniAfro, com uma planta do lado, essa planta sendo suspensa por livros. A gente tem também atrás de mim uma prateleira com cuicas, com outras plantinhas, um notebook que também tá no chão e a nossa pastinha escrito TV UniAfro. Galera, ó, tô aqui com ela hoje, maravilhosa, a Maíra, linda, perfeita. Seja bem-vinda, Maíra. Amiga, então, conta um pouco pra gente, quem é Maíra? Eu sou Maíra Ribeiro, eu tenho 41 anos, eu sou psicóloga. Atualmente eu digo que eu sou, educadora da vida, não é? Melhor assim. Acho que Deixa eu fazer minha descrição. Ó, eu tô com um lenço rosa de batom, de colar, meu vestido é preto. E atrás de mim tem uma bandeira da UniAfro, ótima, assim, meio aqui jogada, bem gostosa. É isso, amiga. Você tá no seu núcleo, qual é o seu núcleo, na verdade? Eu sou coordenadora do Núcleo da Luz, Laura Vermont, que fica localizado na região da Luz ali, no centro, né? E ali a gente tem uma demanda, que é uma demanda muito... Não posso falar demanda, tá? Depois corta. A gente tem umas necessidades muito próprias do território. É um território que tem a sua origem histórica de muita luta do povo negro, que se concentrava no centro da cidade em busca de oportunidades, em busca de respiro e principalmente da mudança da própria vida, né? Uma vez que os espaços e o racismo ele é espacial, né? E o nosso povo foi todo jogado para as bordas para justamente não ter os acessos. E ali a gente tem algumas necessidades que são muito específicas, com a população LGBTQIA+, em situação de rua, e as pessoas que são usuárias de crack, que em sua maioria, evidentemente, são pessoas, claro, né, negras como nós. Ouço, né, amiga? Você falou bastante sobre mudança de vida, né? E é uma coisa que a gente da UniAfro, né, que eu também sou coordenador e lá em Itaquá a gente tem demandas diferentes, eu acho que isso é muito legal, né? Porque como a gente tá em territórios diferentes, eu acho que a gente percebe como, apesar da gente ter ali como base o racismo, a questão racial, o recorte de a raça sendo um recorte principal, a gente tem demandas específicas, né? Então enquanto você lá na Luz tem a galera, como você falou, que tem uma predominância maior da demanda LGBTQIA+, usuários de drogas. Lá em Itaquá a gente tem a questão da juventude, que é uma coisa que pega bastante, né? Então lá a gente, o nosso núcleo é um núcleo jovem, a gente tem uma demanda de pessoas, na sua maioria, que são jovens, né? Então a gente percebe como, mesmo diferente, a UniAfro vem com essa questão da mudança de vida, né? Eu acho que historicamente a negligência aos jovens, ela é muito grande, né? E o nosso núcleo, ele tem como objetivo, ele tem o nome Luz, Laura Vermont, justamente porque a gente está homenageando uma das pessoas que passou por lá, uma pessoa trans, uma mulher maravilhosa, que começa a estudar lá no núcleo e acaba sendo assassinada na Zona Leste. Nesse momento da vida dela em que ela estava começando a dar o respiro através do programa Transcidadania, que foi um dos programas que a gente também teve uma parceria e ainda tem de alguma forma. Porque a gente faz o seguinte, né? Onde tem LGBT, a gente tá lá. Porque a gente percebe que a interseccionalidade de LGBTQIA+, e negros, ela é uma das maiores, o número maior de genocídio.
Então é importante a gente pensar nessa intersecção do jovem negro LGBTQIA+, em situação de rua, porque ele está exposto a todos os tipos de violência que levam ao genocídio da população negra. Nossa, é foda isso, né, amiga? O nosso público, né, ele é um público jovem, um público que tá começando agora. Você conseguiria falar pra gente o que significaria essa interseccionalidade, que é uma palavra até um pouco difícil de falar? Bonita, né? Mas é bonito, você fala, dá até aumenta o peito, porque a gente né? que é preto, a gente é muito inteligente, né? A educação na história do povo negro foi ela que libertou passo a passo todos nós. Sim. E a interseccionalidade, ela é uma ferramenta que foi estudada e pensada e analisada por quem? As donas das tecnologias do território, que são as mulheres negras. Então a gente pode citar a Patricia Hill Collins, a Kimberly Crenshaw e aqui no Brasil a Carla Octirene, que são o quê? Essas novas tecnologias criadas por mulheres negras que, através da afrodiáspora, conseguem pensar essa ferramenta que vai fazendo essa modificação. Porque é o seguinte, né? Quanto mais a gente foi se superando desde a escravidão até agora, o movimento negro, historicamente, foi se ampliando até a gente chegar nesse ponto que a gente está agora, que é esse ponto de afrodiáspora, onde todos nós vamos nos comunicando através de todas essas novas plataformas de tecnologia, TV, como isso que a gente está fazendo agora, entre outras plataformas. E daí que a gente passa a usar a interseccionalidade como ferramenta. Por exemplo, a Laura Vermont era alguém que estava ali naquela situação e, de repente, por uma força centrípeta, ela é levada de volta para o extremo da periferia e lá ela acaba sendo assassinada e não pode concluir os seus processos de estudo. A gente também faz um trabalho em vários pontos, porque uma hora a gente percebeu que a gente ia ter que ir até as pessoas, porque a chegada para você ir estudar, até você sentar numa carteira, tudo isso é um processo de ressignificação da própria existência que nos foi negado historicamente. E ali, com a parceria com um lugar como, por exemplo, a Casa Florescer, como a Casa de Oração do Povo de Rua, a gente pôde se fortalecer e sim, temos muitos bons resultados. Inclusive, um deles é o Politidivas. Por quê? Politidivas foi uma forma interseccional de comunicar educação que fosse feita e pensada para corpos dissidentes. Corpos dissidentes, hashtag, o que é corpos dissidentes? São todos aqueles corpos que não são branco, hétero e cis. Perfeito. E falando em Politidivas, galera, é com as divas, né, beber? Roda a produção. Oi, pessoal, esse é o Politidivas e eu sou a Isabela Monteiro da Luz. Hoje nós vamos falar do processo seletivo tanto no trabalho como na faculdade. Esse processo se iniciou primeiro com o meu histórico escolar. Eu já tinha mais de 27 anos que estava sem ter contato com o ensino, pelos motivos sociais que todos nós já sabemos. E isso foi muito difícil porque o meu corpo não compreendia aonde ia chegar. Esse processo começou lá em Recife, porque eu estudei em Recife, Pernambuco, há 27 anos atrás, e precisava restaurar o meu histórico escolar, e a escola onde eu estava havia pegado fogo. Imagina que só, eu fiquei desesperada, porque eu não entendia como que ia finalizar todo esse processo. Mas desde então, eu quando entrei no Enem e tirei uma boa cota, porque você, mulher trans, precisa de uma cota também no universo do Enem, a gente tem essa possibilidade de estudar e conseguir essa cota, e através dessa cota eu consegui uma oportunidade na faculdade UFSB, que é a Faculdade Federal do Sul da Bahia. E lá eles tinham um histórico legal como receber esses corpos trans. Por quê? Porque lá eles tinham dois prédios que tinham esses dados, mas os dados ainda não eram no modo físico, não eram virtual como aqui em São Paulo. Então fiquei desesperada, como que eu vou fazer para poder entrar nessa faculdade? Para minha sorte, eu não precisava ter o histórico escolar, mas sim um histórico em punho dizendo que eu tinha estudado no mínimo 2 anos no ensino médio. Por quê? Porque as mulheres trans que têm 40 anos hoje, elas não precisam ter todo o histórico escolar para algumas faculdades, não são todas as faculdades, mas para faculdades geralmente no Nordeste, que sabe que a dificuldade que nossos corpos têm para ser assistida nesses locais,
Eles deram essa oportunidade e para mim foi super legal, porque eu imaginei como que eu ia entrar nessa faculdade. Como eu precisei somente fazer uma escrita de mão, isso facilitou muito e hoje eu estou incluída nessa faculdade. Olá, Politidivas! Estamos aqui na faculdade, primeiro dia, como corpos trans e mulheres pretas. Me conta, Miranda, como está sendo? A Maria Luz vai contar um pouco sobre os dias dela na universidade. Tá sendo bem diferente. Meu corpo tá presente em um lugar onde antigamente não se fazia presente. É algo muito importante. Tá sendo um aprendizado incrível. Tá sendo um momento muito gratificante. Me sinto muito, muito, muito feliz. E acompanha a gente, que são 4 anos de muita construção. Essa é uma das salas de aulas, preparada e equipada de forma correta para a gente receber os alunos durante a pandemia e não ter o contato com divisórias, mas mesmo assim ter a interação de cada aluno, que é o importante, que essa troca de energias, essa troca de aprendizados, está sendo uma experiência muito incrível ter um corpo trans presente nesse local, onde antigamente não era a nossa realidade e hoje a gente vem mudando isso. Está sendo uma experiência muito, muito incrível. Estou dando o meu melhor para aprender o máximo, absorver o máximo e repassar isso para outras pessoas, para que isso não pare conosco e dê continuidade. E aí, gentes, acabou o vídeo, saiu Maíra, entrou ela, Zayla, perfeita, que vocês viram aí no vídeo, né? Então ela tá aqui com a gente. Zayla, que também é do Núcleo da Luz, né, amiga? Sim. Fala um pouco de você. Olá, eu estou de camiseta rosa, calça jeans, a bandeira da Uniafro e de preta pra preta. Meu nome é Zayla Luz, eu sou de São Bernardo do Campo. A minha caminhada, ela começa no projeto Meninos e Meninas de Rua, que é um projeto que já tem 35 anos lá na cidade de São Bernardo, que é um projeto que defende a criança e o adolescente. Minha trajetória começa no projeto, eu conhecendo o cursinho popular da Uniafro, e depois que eu conheço o cursinho da Uniafro, eu vou para o núcleo Laura Vermont, na Luz. E lá é onde encontro a minha emancipação. Como começa essa emancipação? Essa emancipação, ela começa quando eu descubro o meu próprio eu, né? Eu descubro a minha própria autonomia e minha própria voz. E a minha própria existência, né? Eu declaro que eu existo, eu estou ali porque eu existo, eu estou ali porque eu estou existindo todos os dias. E declarar essa existência não é falar e nem fazer, mas é performar, entende? Gente, e pra gente ter uma noção agora do ponto de vista mais prático, com dados, a gente tem alguns que a gente recolheu com relação à questão dos corpos trans, né? Desses corpos que não são assistidos. Como, por exemplo, em 2020, 175 pessoas trans foram mortas, né? Quando a gente volta pra falar sobre emprego formal, 90% de pessoas trans e travestis ainda não têm emprego formal. E falar de universidade, que é uma coisa que aqui na Uniafro a gente discute bastante, apenas 1% da população trans e travestis está na universidade, né? E agora eu falo pra você, Zayla, de 2020, né, a gente teve 175 pessoas que foram mortas. Desse ano, que foi um ano de pandemia, pra cá, o que você sente que mudou, se houve alguma mudança? Pra mim, desses dados de 2020 até o ano de agora, até os dias de hoje, né, dias atuais, eu vejo, né, a mudança de qual realmente é a forma da gente colocar pessoas trans em lugares que elas não são assistidas e lugares que elas não são ouvidas. Para mim, a única forma disso acontecer são as políticas públicas. A importância dessas políticas públicas são porque eu nunca tinha me envolvido com política, nunca soube muito bem, né, sobre esquerda, sobre direita, sobre meus direitos, ou o que eu tinha ou o que eu não tinha direito. A Uniafro fez eu enxergar, né, a partir do momento da retificação do nome, e a partir dessa retificação eu começo a existir na sociedade. E essa existência, ela só começa a acontecer também a partir do momento que eu começo a proporcionar na minha vida e a praticar políticas públicas. Seja diretamente na vida dos outros, trazendo conhecimento,
informação, que eu era uma pessoa muito desinformada. A gente, mulher negra, trans, não temos nenhuma informação. Miga, você falou nesse trecho aí sobre retificação. Então vamos do início, né? Você consegue explicar pra gente o que seria retificação? Retificação é o processo pra gente se retificar com o nome que realmente eu me identifico, o nome que eu me declaro, né? Quem sou eu, né? Sim. Perante essa sociedade, que ela é racista e transfóbica. Quando eu faço a minha retificação, que era algo pra mim muito pessoal, que era muito invasivo mostrar um documento, era muito invasivo se inscrever em um curso, era muito invasivo com o nome morto, Sim. que é o que a gente chama, tá? Quando a gente é retificado é nome morto, o outro nome. Ele não é o seu nome, porque o meu nome é o que eu retifiquei. Então tá, você fez a retificação. Se tem uma pessoa que tá nessa dúvida, alguém que tá assistindo e, tô me identificando, eu acho que se assumiu, se encontrou enquanto uma pessoa trans. Como é que ela faz? Eu quero me retificar. Eu sei que é retificação, eu quero ir lá me retificar. Sim. Como que é o processo hoje? E você, pessoa trans, vá no cartório e faça todos os processos de retificação de nome para que isso facilite a sua vida. Hoje, nós somos atendidos sim por um cartório. Se você chegar em um cartório e pedir que você quer fazer sua retificação, eles vão te ajudar com isso. Todo o processo de retificação de nome, antigamente, era somente físico, não era virtual. E com a pandemia, foram criando vários outros processos para que a gente pudesse ter acesso, né, toda a demanda de trabalho, enfim. Você que é uma mulher trans e que fez sua retificação de nome, como que você deve fazer para você não ter problema nas plataformas virtuais? Antes de você fazer todo o seu cadastramento no virtual, vá numa Caixa Econômica Federal, converse com um agente e peça para que ele faça essa inclusão, porque esse processo só é feito na Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque eles têm todo o acesso tanto do seu PIS como do INSS. Então você chegando lá, ele já faz essa sincronia e com mais ou menos um mês tudo isso será resolvido. Aquelas barreiras, né, institucional, sempre aquilo de, tá faltando isso. Tá faltando aquilo. E sempre aquela falta de respeito, aquele questionamento de por que você quer mudar de nome? Por que você é assim? Nossa, noção. E isso acontece com o juiz. Eu tive esse processo com o juiz. O juiz foi um homem cis branco que Já me começa perguntou aí, né? com quantos anos eu me identifico como mulher. Entende? Eu achei isso já invasivo. Porque ele é um homem cis branco. Como que você me pergunta como eu me identifico como mulher? A minha mulher se constrói todos os dias. Ela se faz todos os dias. Ela não nasceu, ela não surgiu do nada, entende? Ela tá todos os dias sendo recriada. Cada dia eu tô pondo um tijolinho na minha mulher, né? Que mulher é você? Que mulher na sociedade é você? Perante a sociedade, que mulher negra trans é você? Qual é meu perfil, qual é meu papel diante dessa sociedade? Sem contar na agressão, que é tipo um cara branco questionar a sua existência. Sim. Você tá existindo há tanto tempo, na hora né? que eu respondi, já veio um sorrisinho de piada, entende? Ai, gente. Entende? Porque, na hora que eu respondi foi, eu me identifico desde os meus 7 anos. Aí, já me questionando, de novo. Entende? Sempre esses processos institucional que, mesmo que você tá lá, você tem direito, você tá com o dinheiro na mão. Mesmo assim, paga pra fazer? Paga. Quanto? Então, quando eu fui diretamente no cartório de São Bernardo, o que acontece? O valor hoje está 480. Porra! O processo todo, sem defensoria pública. Com defensoria pública, gata, espera. Nossa, E eu só consegui por conta de uma vaquinha dos professores do cursinho popular da Uniaf. Então, a pessoa que quer se retificar, ela quer se assumir, tendo seu documento, que é mulher, um homem, ela precisa pagar. E você acabou de falar pra gente que a maioria das... A gente viu, né? 90% das pessoas não tem emprego formal. Sim. Então, como é que fica? Essas pessoas não são retificadas, então? Então, é a forma que, agora que você traz esse questionamento, a retificação e o emprego não formal. Por que não tem emprego não formal? Porque ninguém, se as pessoas não estão respeitando eu fazer a minha retificação, você imagina elas respeitarem eu num lugar de trabalho exercendo o mesmo serviço do que ela não acha que eu sou capaz. Exatamente. E essa questão de não ser capaz é exclusivamente É pela ser sua... trans, é só por ser um corpo trans, entendeu? Eu vou pra universidade e as pessoas olham pra mim como se eu estivesse indo ainda me prostituir. É sempre essa estética. Trans, prostituição. Trans, prostituição. Trans, marginalização.
entende? E aí que tá, porque assim, é um assunto meio polêmico, mas que eu vejo muita gente discutindo, muitas mulheres do feminismo discutindo. Porque de um lado a gente tem uma galera do feminismo que apoia e a prostituição é um trabalho livre, etc. Mas de outro lado a gente tem uma galera que fala sobre como a prostituição ela é um fator de negligência, um fator de perigo. A gente vê pessoas, a maioria pessoas trans, que são mortas na prostituição. Então como você, enquanto uma mulher trans que tá aí nas políticas, vê essa questão? Como que você enxerga esse debate da prostituição? Ela é um emprego formal? Ela é um emprego que a gente deve, se a pessoa quer ok, tudo bem, porque é uma coisa boa? A prostituição ela deveria ser carteira assinada. Porque a prostituição é uma das maiores economias do país, de qualquer cidade. A prostituição é onde acontecem as maiores lavagens de dinheiro. O que a gente chega pra debater, né? A gente chega pra debater o que são esses corpos em situação de prostituição é o transfeminismo. Porque o transfeminismo a gente entra no plural que coloque todes, né? Todas as mulheres, né? O plural entre não distinguir o que eu tenho no meio das pernas, que as radicais fazem. Isso Entendeu? eu queria perguntar, porque a gente vê sobre feminismo radical e a gente olha, né, da internet, a galera que tá vendo, e vê que essas pessoas do feminismo radical, elas questionam muito de forma até transfóbica, né, sobre os corpos, chamam grossamente de macho de saia, ou então mulher que se acha... É umas coisas bizarras que Sim, acontecem, sim. né, e você ou suas amigas e amigos, vocês já lidaram com essas pessoas? Ou como vocês lidam com essa gente que, basicamente, é uma galera, desculpa a palavra, gente, mas Tóxica. tóxica, né? Ridículo. Eu acho que a forma de levar, né, essas pessoas, a forma de você... Ou, que você tem dois caminhos, né, duas opções. Ou você vai lá e ajudar a amiguinha a se construir, né? Como eu me construo como mulher todos os dias, porque a gente não se nasce, a gente se faz mulher, a gente se constrói mulher. Mas então, amiga, partindo desse, você falou sobre o transfeminismo, que é uma coisa que tá em voga, que é uma coisa que entra muito no que a Mai falou da interseccionalidade, né? Que é abraçar todes. E aí, quando a gente fala de abraçar, a gente tem que falar dos espaços que a gente tá hoje. Por exemplo, a gente viu no vídeo que é a questão da educação, a questão do trabalho. Você tá na faculdade hoje, faz pedagogia. Como é que foi o seu processo de entrar na graduação? Meu processo, né, começa quando eu mudo, né, de cursinho, quando eu vou pra Laura Vermont, na Luz. E lá surge, né, tá tendo as eleições, né, a gente consegue colocar a mandata quilombo periférico para ocupar as cadeiras, e com essa subida, por isso que eu acredito nas políticas públicas, porque com essa subida eu também recebo a oportunidade, como outras alunas e outros alunos da Uniafro, da indicação de estudar no Instituto Singularidades. Quando eu passo, né, por esse processo de entrar na universidade, que para mim era algo muito impossível, eu não achava algo possível, eu achava impossível, quando, né, primeiro a avaliação era o quê? Era ou você dar a nota do Enem ou você ia fazer um vestibular que a faculdade ia proporcionar. O que aconteceu, a minha nota do Enem não tava na alta da faculdade, né? A gente é um corpo trans, babado. Vamos lá e vamos fazer a prova da faculdade privada. Fiz a prova, né, que era uma redação sobre o território indígena e o bioma. E com isso, eu consigo a vaga na universidade. Né? E entrando dentro da universidade aquela loucura que faz a minha cabeça, né? Que é a transformação, né? A mesma coisa que acontece com a borboleta, aquela metamorfose, né? De sair de uma largata e virar uma bela borboleta, que foi o que aconteceu comigo. De ser uma pessoa sem expectativa e sem perspectiva, se tornar uma pessoa que tem sonhos, que vai ter um futuro. Porque eu não pensava em sonhar. Quando eu entro no cursinho, eu já entro nesse dilema de tipo, tô aqui, mas eu tô aqui porque tá dando almoço. Porque essa era a minha necessidade. Entende? Minha necessidade de quando eu começo no cursinho é o almoço que oferece no cursinho. E essa é uma coisa que tem muitas pessoas trans, né? Ou até em vulnerabilidade social, não tem essa perspectiva, né? Sim, a gente não tem esse sonho. A gente nunca se vê ocupando uma cadeira em uma universidade. E quando eu consigo essa vaga, quando eu vejo que eu estou dentro da universidade, aí é o baque, primeiramente pra mim, porque eu tenho que entender que eu sou um ser que estuda, um ser que existe, um ser que é de verdade, que é real. Eu repeti a minha segunda série no ensino fundamental por conta da minha transição, por eu ser um corpo trans.
entendeu? Por eu ser um corpo trans e ninguém saber falar comigo, ninguém saber se me entender ou me ouvir, ou ser empático. Sim. Com esse processo, o que acontece? Por isso que eu estou hoje estudando pedagogia. É isso que eu ia perguntar. Porque eu tô lutando pra isso. Eu luto pra esses corpos queens, esses corpos de crianças trans existirem, porque eles existem. Eu fui um corpo trans que foi matado, espancado pra não existir. Entendeu? Quando eu aprendi a bater, eu existo. Você entende como funciona o nosso mundo? Quando você aprende a bater, você existe. Quando as pessoas falam, ela foi pra prostituição porque ela quis. Ela foi pra esse caminho porque ela quis. Não, outra pessoa fez isso. Não tem outro caminho. Eu vou pra lá eu aprendo a bater, lá eu aprendo a ganhar dinheiro, lá eu aprendo a viver em sociedade e sem fazer um crime, porque tá todos os olhos lá olhando pra mim. Mas ao mesmo tempo eles te forçam a fazer o crime, porque, né, você tá a todo momento ali sendo pegado a talvez cometer uma agressão, etc. E nesse caso, talvez a polícia haja, né? Porque você é um corpo trans, Então, a polícia nunca age a favor da gente. Então, haja nesse sentido de prender. Sim, quando você é agredida, talvez não. Sim. Mas quando você agride, aí você já é a criminosa. Toda vez né? que é uma situação, uma ocorrência, né, de uma mulher trans, uma mulher travesti, é o descaso da polícia e a chacota, a famosa palhaçada, a cômico. Nossa, tem travesti no hotel, vamos pra lá dar risada. Vamos ligar as câmeras. Vamos lá ver esse show. E sempre é o lado que a menina é errada, a menina sempre tá errada por o corpo dela ser trans. Esse corpo é negado desde a instituição de uma escola, desde o ensino fundamental, e isso vai percorrer durante a vida dela toda. Então, amiga, isso que você falou de fato é uma coisa muito, muito treta, né? Só que pensando nisso, a gente aqui do Escurecendo as Ideias, a gente pensou num quadro onde a gente foi, né, aqui nas quebradas, e a gente escutou o que as pessoas têm a dizer com relação aos temas dos programas. E como a gente tá falando hoje de corpos trans, a gente foi até a rua ver o que a galera tá pensando sobre isso. Estou aqui para denunciar sobre a morte da minha irmã Alessandra Iris Balmer, que ela foi assassinada na Praia Grande. Não pude reconhecer o corpo dela, porque eu estava no resto da gestação da minha filha. Minha irmã que foi, a Ruth Rodrigues, que foi para reconhecer o corpo, não deixaram ela ver, não entregaram documento nenhum que falaram que tinha encontrado com a minha irmã, só deram um papel para ela assinar e mandou para casa. Tentaram, falaram que para minha irmã trazer o corpo dele de lá da Praia Grande até aqui, ia ser R$5.000. E nós não temos esse dinheiro todo para trazer. Já vai fazer 1 ano. Ela morreu dia 12 de novembro. Não deu para mim reconhecer o corpo. Só estou com papel em casa do óbito dela. Mas a mulher que examinou, ela falou que ela estava com 2 ossos quebrados na nuca. Mas a gente não viu o corpo, então não tem como falar totalmente 100% que foi ela. Amiga, você viu, né? O bagulho, ele é louco. Isso que você falou se intensificou muito. E eu acho que a gente, infelizmente, é uma realidade, né? Você viu aí que o bagulho tá pegando, né? Então a gente precisa sempre estar ecoando esses 2 pedidos de justiça, né? Então a gente, se puder levantar a hashtag pela Alessandra, é bom a gente pedir, né, uma hashtag justiça por Alessandra Iris Balmer. Justiça e hashtag pra Alessandra Iris Balmer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like se você gostou, compartilhar com seus amigos. É isso, ecoar nossas vozes, sejam antirracistas, sejam anti-LGBTfóbicos, na prática, ecoando nossas vozes e fazendo que nossos projetos cheguem aonde tem que chegar, né, amiga? Sim. Então, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais também, @TVUneafro, para acompanhar a série do Politidivas. E é nóis. E mais uma vez a gente reitera, né, amiga? Justiça por Alessandra Iris Balmer.